Olá pessoal, eu sou André, sou professor de Química e este é mais um vídeo da nossa série sobre equilíbrio químico, numa abordagem voltada para o ensino médio. Antes de qualquer coisa, é importante ressaltar que vídeo não cumpre o mesmo papel que a aula presencial. Ele é uma ferramenta importante para levar conteúdo para os estudantes, mas não cumpre o mesmo papel. E neste vídeo especificamente, nós vamos falar sobre os equilíbrios iônicos, uma lei muito importante para o estudo de soluções iônicas, que é a lei de diluição de Ostwald. E também, por fim, vamos aplicar o princípio de Le Chatelier ao deslocamento de equilíbrios iônicos. Bora para o conteúdo? O equilíbrio iônico, ele é todo e qualquer equilíbrio químico onde a reação que nós estamos estudando envolva íons. E como um primeiro exemplo, eu trago aqui para vocês uma reação genérica de ionização de um ácido. Se nós lembrarmos da definição de Arrhenius para um ácido, ácidos são compostos covalentes que reagem com a água, formando como único cátion o H3O+. Representando a equação química para essa reação, nós temos HA, onde A é um ânion qualquer daquele ácido, ele está ali em solução aquosa, e ao reagir com a água, ele vai formar como único cátion o H3O+, e vai formar também seu ânion, que eu coloquei aqui de forma genérica, um ânion A-. Pensando agora um pouco em termos de equilíbrio químico, se nós estivermos tratando de um ácido forte, qual o sentido da reação está favorecido nesse equilíbrio? O sentido direto ou o sentido inverso? Mas e se por um acaso for um ácido fraco? No caso desse ácido genérico que eu escolhi, o HA, ser um ácido forte, o equilíbrio químico dessa reação estará deslocado no sentido da reação direta. No caso do HA ser um ácido fraco, quem é favorecida é a reação inversa. E já que nós falamos dos ácidos, vamos pegar um segundo exemplo, que seria a dissociação de uma base. Lembrando que, de acordo com a definição de Arrhenius, as bases são compostos iônicos que se dissociam na água, liberando seus íons que já existiam ali naquele composto, mas no caso da base, o único ânion presente é o ânion OH-. Representando a equação química desta reação, nós temos uma base sólida, coloquei como fórmula genérica aqui MOH. No caso M aqui, representa um cátion qualquer. E é comum usar a letra M, porque bases onde o cátion é um metal alcalino terroso ou metal de transição, são muito comuns. Mas eu posso também ter bases que não tenham como cátion o metal. Então M aqui representa um cátion genérico. Quando essa base, no estado sólido, é dissociada em meio aquoso, ocorre a formação do cátion correspondente àquela base e do ânion OH-. Pensando de novo em termos de equilíbrio químico, se nós tivermos uma base forte, a reação direta ou a reação inversa tem preferência? E se por um acaso for uma base fraca? E novamente, no caso da base forte, a reação direta é favorecida. Bases fortes são aquelas que são muito solúveis em água, dissociando facilmente seus íons. No caso das bases fracas, a reação inversa é favorecida. Então o equilíbrio tende mais para os reagentes. A partir dessas ideias, nós vamos estabelecer aqui duas constantes de equilíbrio bastante importantes para a gente estudar ácidos e bases, que seria a constante de ionização no caso do ácido ou a constante de dissociação no caso da base. Novamente, considerando a reação direta de ionização do ácido, nós temos como reagentes o ácido não ionizado e a água. E como produtos, o cátion H3O+, e o ânion correspondente àquele ácido. Montando a expressão que relaciona a constante de equilíbrio com as concentrações das substâncias no equilíbrio, como qualquer outra constante, nós representamos concentrações dos produtos com seus respectivos expoentes, que são os coeficientes estequiométricos, dividido por concentração dos reagentes, também com seus expoentes adequados.
Acontece que, normalmente, quando nós tratamos de reações de ácidos-bases, a gente está considerando a água como o solvente ali desta reação. Neste caso, a atividade da água, que seria a concentração efetiva da água, ela vai contar como 1, não interferindo ali no valor da constante de equilíbrio. Então, a constante de equilíbrio para esta reação de ionização, Kc, ela será a concentração dos seus produtos, que é o H3O+, e o A-, dividido pela concentração dos reagentes, que é o HA. E ela vai receber um símbolo especial, que será o Ki, também chamado de constante de ionização. Em alguns casos, vocês podem encontrar por aí o Ki sendo representado como Ka, como constante do ácido. E se nós sabemos que para um ácido forte a reação direta é favorecida e para um ácido fraco é a reação inversa que é favorecida, pelo que nós já vimos de equilíbrio químico, no caso de um ácido forte, a constante de equilíbrio Ka ou Ki será mais alta. Constante de equilíbrio mais alta significa reação direta favorecida. No caso de um ácido fraco, a constante de equilíbrio Ki ou Ka terá um valor baixo, favorecendo a reação inversa. E neste momento é importante lembrar que a constante de ionização Ki, assim como qualquer outra constante de equilíbrio, depende apenas da temperatura. Se a temperatura for fixa, para um dado ácido, Ki terá um valor. Se for outro ácido, Ki terá então outro valor. Se mudar a temperatura, muda o valor da constante, isso para qualquer ácido que seja. No caso da base, a sua reação de dissociação é, a rigor, a solubilização da base, que é um sólido, em água. Então tem como reagente a base no estado sólido e vai ter como produtos o cátion correspondente à base e o ânion OH-. Neste caso da base, como o reagente é um sólido e, portanto, tem também atividade igual a 1, não entra na conta da constante de equilíbrio, a relação entre constante de equilíbrio e concentrações das substâncias é dada por concentração do cátion vezes concentração do ânion. E essa constante de equilíbrio vai ser chamada de constante de dissociação, Kd. Em alguns casos, chamado também de Kb, constante da base. Quanto maior a constante de equilíbrio, mais favorecida a reação direta, de dissociação da base, e mais forte é essa base. Quanto menor for o valor da constante de equilíbrio, mais favorecida é a reação inversa, e neste caso nós teríamos uma base fraca. Novamente, neste caso, chama atenção para o fato de que a constante de equilíbrio depende apenas da temperatura. Tá, mas como é que será que fica para aqueles ácidos que têm vários Hs para liberar? E para aquelas bases que têm vários OHs? No caso dos poliácidos e das polibases, nós vamos considerar o processo como ocorrendo em várias etapas, tantos quantos forem os íons H3O+, e OH- que possam ser liberados por aquela substância. Para cada uma dessas etapas, nós teremos um equilíbrio, com uma constante própria deste equilíbrio e um grau de ionização correspondente. No caso aqui, nós pegamos como exemplo um ácido triprótico, que pode liberar até 3 H3O+. A sua primeira etapa é a reação do H3A com a água, formando o cátion hidrônio H3O+, e o ânion H2A-. Para essa primeira reação, existe uma constante de equilíbrio, que é a constante de ionização Ki1. E existe um percentual ali das moléculas de ácido que vão sofrer essa ionização, que vai ser simbolizado por alfa1, alfa da primeira reação. Ocorrida a primeira ionização, este ânion formado pode novamente sofrer ionização. Então, a reação do ânion H2A- com a água também libera um cátion hidrônio e libera um ânion Ha2-, tendo a sua constante de equilíbrio Ki2 e o seu grau de ionização alfa2. Novamente, este ânion formado na segunda reação, o Ha2-, pode reagir novamente com a água, liberando outro H3O+, e o ânion A3-, também com uma constante de equilíbrio própria e um grau de ionização.
Assim como nós já fizemos em outros momentos, como em termoquímica, é possível somar essas três equações químicas e obter uma equação global para essa reação em várias etapas. A reação global para a ionização deste poliácido seria H3A mais 3 moléculas de água, 3H2O, formando 3 cátions hidrônio, 3H3O+, mais A3-. Reparem no seguinte, a cada etapa desta reação de ionização de um poliácido, é mais difícil ser liberado H3O+, porque isto fisicamente corresponde a uma espécie química que já tem carga negativa liberar mais um próton para a água. Então, a cada etapa desta ionização do poliácido, o equilíbrio é menos favorável à ionização. Do ponto de vista das constantes de equilíbrio, nós podemos dizer que a constante de equilíbrio da primeira reação é muito maior do que a da segunda reação, e a da segunda reação é muito maior do que a da terceira. Em termos dos graus de ionização, o grau de ionização da primeira reação é muito maior do que o da segunda, que é muito maior do que o da terceira. O mesmo raciocínio geral pode ser usado no caso das polibases, as bases que podem liberar muitos OH-. Para cada uma destas reações envolvendo o poliácido, nós podemos estabelecer uma relação entre a constante de equilíbrio e a concentração das espécies químicas envolvidas. O mesmo também pode ser feito para a reação global. E é possível demonstrar, como eu vou fazer logo adiante, que a constante de equilíbrio da reação global é o produto das constantes de equilíbrio de cada uma das etapas intermediárias. E nesse momento, eu peço que você pause o vídeo um pouquinho para verificar como a constante de ionização da reação global é equivalente ao produto das constantes de ionização de cada uma das reações intermediárias. Tá, e como agora nós falamos de poliácidos e polibases, vale a pena a gente discutir o seguinte: quem é mais forte? O HCl, que pode liberar apenas um H3O+ por cada molécula, ou o H3PO4, que pode liberar até 3 H3O+ por molécula? E se você está pensando que é o ácido fosfórico, H3PO4, você se enganou. A força de um poliácido não está associada a quantos cátions hidrônio cada molécula de ácido pode liberar, mas sim com quanto o equilíbrio químico é favorável ou não à liberação desses íons. E olhando para a constante de equilíbrio para a ionização do HCl, a constante de equilíbrio dele é 10 elevado a sétima, um valor bastante alto. Já para a primeira ionização do ácido fosfórico H3PO4, e olha que a primeira é a mais forte de todas, a sua constante de equilíbrio é 7,1 vezes 10 a menos 3, muito pequenininha, muito pouco favorável. No caso do ácido sulfúrico, que não entrou aqui na nossa discussão, a sua primeira ionização tem uma constante de equilíbrio de 10 elevado ao cubo, consideravelmente alta também. Então, ácido clorídrico é um ácido forte, ácido sulfúrico também é um ácido forte, não por ter 2 Hs para liberar, mas por ter uma constante de equilíbrio alta. Mas o ácido fosfórico, que tem 3 H3O+ para liberar, é um ácido fraco, porque possui uma constante de equilíbrio baixa. Ele tem 3 H3O+ para liberar, mas ele não libera. O equilíbrio não é favorável a isso. Tanto é que o ácido fosfórico está presente em uma série de bebidas refrigerantes que nós tomamos por aí. E no caso das polibases, ocorre o mesmo. O hidróxido de sódio, NaOH, tem apenas um OH- e é uma base muito mais forte do que o hidróxido de alumínio, que é a LOH, entre parênteses, 3. E neste momento, a gente vai se apropriar de uma nova definição de ácidos e bases, que é chamada de definição de Bronsted-Lowry, sendo que esses dois cientistas chegaram de maneira independente nessa nova definição, que inclui as ideias da definição de Arrhenius, mas amplia para outras situações que Arrhenius não cobria.
E neste momento talvez seja interessante a gente relembrar um pouco as definições de ácidos e bases de acordo com Arrhenius. Nessa definição, ácidos são substâncias covalentes que reagem com a água, formando como único cátion o cátion H3 ou mais. Já as bases são compostos iônicos que se dissociam na água, liberando como único ânion o ânion OH-. E a definição de Bronsted-Lowry para ácidos é toda espécie química, não precisa mais ser uma espécie covalente, como era no caso de Arrhenius, pode ser um íon, pode ser uma molécula, que seja capaz de doar um próton, doar um H+ para outra substância. Já as bases também são toda e qualquer espécie química, pode ser um íon, pode ser uma molécula, que seja capaz de receber um próton. Então reparem que a base aqui, diferente da definição de Arrhenius, não precisa ter OH- na sua fórmula. Ela só precisa ser capaz de receber um próton. E reparem que essa definição nos permite classificar muito melhor a amônia, NH3, como uma base. Tomando como exemplo a reação do ácido clorídrico com a água, a reação de ionização desse ácido, o ácido clorídrico reage com a água, formando H3 ou mais e Cl-. Nesta reação, o HCl doa um próton, um H+, para a água, formando H3 ou mais, e deixa seu ânion Cl- livre. Na reação inversa, se essa reação for acontecer, o H3 ou mais poderia doar um próton para o Cl-, formando HCl, e deixando também a água ali como um dos produtos da reação inversa. Então, nesta reação, o HCl funciona como um ácido porque ele é um doador de próton. Ao doar um próton, ele forma Cl-. O Cl-, na reação inversa, funciona como uma base, porque ele pode receber um próton para formar HCl. Olhando para a água, na reação direta, ela funciona como uma base. Ela pode receber um próton formando H3 ou mais. Já na reação inversa, o H3 ou mais funciona como um ácido. Ele pode doar um próton para o Cl-, formando H2O. Uma outra definição importante deste modelo de Bronsted-Lowry para ácidos e bases, numa reação ácido-base de Bronsted-Lowry, as espécies químicas que são diferentes entre si, exclusivamente pela presença de um próton, vão ser chamadas de par conjugado. Então, nessa reação tomada como exemplo, um par conjugado é o HCl e o Cl-, a diferença de um para outro é apenas um próton. Então, o HCl é o ácido do par e o Cl- é a base do par. E o outro par conjugado é H2O e H3O+. A única diferença entre eles é a presença de um próton a mais no H3O+, e neste caso o H2O é a base conjugada e o H3O+ é o ácido conjugado. Em um par conjugado, quanto mais forte for o ácido, mais fraca vai ser a base conjugada a ele. E quanto mais forte for a base, mais fraco é o ácido conjugado a ele. Então, como o HCl é um ácido forte, a sua base conjugada, que é o Cl-, é uma base fraca. O HCl ser um ácido forte significa que ele tem facilidade para doar prótons. O Cl- ser uma base fraca significa que o Cl- tem baixa tendência a receber prótons. Ele é uma base, pode receber prótons, mas é muito mais difícil isso acontecer. No par conjugado H2O, H3O+, se a água tem facilidade de receber prótons, é uma base forte no caso específico dessa reação, o H3O+, tem maior dificuldade para doar os prótons, então funciona como um ácido fraco nesta reação. Isso dá para a gente algumas possibilidades da gente avaliar em que sentido o equilíbrio de uma reação ácido-base de Bronsted-Lowry vai tender. E esse sentido vai ser o de formação do ácido mais fraco e da base mais fraca possível. No caso da reação tomada como exemplo, sendo o HCl o ácido mais forte e a água a base mais forte da reação, esta reação é favorável no sentido direto,
no sentido da formação do ácido mais fraco, que é o H3O+, e da base mais fraca, que é o Cl-. Dá para a gente entender isso no seguinte sentido. O HCl libera seus prótons para a água com muita facilidade. Já o H3O+, tem mais dificuldade de doar um próton para o Cl-, o que promoveria a reação inversa. Nesse sentido, a reação favorecida é a reação direta, que tem a maior tendência a acontecer. O equilíbrio é favorável à ionização desse ácido. Nesse segundo exemplo, a gente explora realmente o fato da amônia atuando como uma base na definição de Bronsted-Lowry. Então, a amônia atuando como uma base significa que ela tem uma tendência a receber prótons. E neste caso, a água atuará como ácido, atuará como doadora de prótons. A água doando prótons para a amônia vai formar o cátion NH4+, o cátion amônio, e sobrará o ânion OH-. Se esta reação for feita em determinadas condições, em que a amônia tem uma maior tendência de receber um próton da água do que o OH- receber um próton do cátion amônio, neste caso, a amônia seria uma base mais forte do que o OH-, e a água seria um ácido mais forte do que o NH4+. Nestas condições experimentais, a reação direta seria favorecida. O equilíbrio é favorável à reação direta. Outra coisa muito interessante para a gente reparar nesse exemplo é que uma mesma substância, no caso aqui a água, a depender de qual é a reação que está acontecendo, de qual é o contexto, ela pode operar tanto como base quanto como ácido. Em uma reação química onde a água tende a receber prótons, formando H3O+, a água está atuando como base. Em outra reação química, onde a água tende a doar prótons para formar o cátion amônio, a água, enquanto doadora de prótons, está atuando como um ácido. Então, em contextos diferentes, em reações químicas diferentes, de acordo com a definição de Bronsted-Lowry, uma mesma substância pode atuar seja como ácido, seja como base. Outro aspecto em que a definição de Bronsted-Lowry amplia as definições de ácido-base com relação ao que nós tínhamos na definição de Arrhenius é que nesta teoria de ácido-base não é necessário a presença de água para a gente classificar uma substância nessas categorias. Então a reação aqui em estado gasoso da amônia, NH3, com o ácido clorídrico, HCl, vai formar como produto um sólido, um sal sólido, que é o cloreto de amônio, NH4Cl. Nesta reação, a amônia está atuando como uma base, porque ela é receptora de prótons, vai receber um H+. E o HCl está atuando como ácido, porque ele é um doador de prótons, vai doar um H+ para a amônia. Ao acontecer a reação, é formado um ácido mais fraco, que seria o cátion amônio deste sal. O cátion amônio tem menor capacidade de doar seu próton para outra substância. E é formada também uma base mais fraca, que é o ânion cloreto, que tem menor capacidade de captar, de receber prótons. E nós prosseguimos aqui com uma lei muito interessante, muito importante para nós utilizarmos quando a gente está fazendo cálculos do ponto de vista da ionização ou dissociação de algum eletrólito. Por eletrólito eu quero dizer aqui um ácido, uma base, um sal. E essa é a lei de diluição de Ostwald. A lei de Ostwald vai nos dizer que, dada uma certa temperatura, na medida em que a concentração desse eletrólito diminui, o seu grau de ionização ou de dissociação, que é o alfa, de quando nós começamos a estudar lá ácidos e bases, ele aumenta. Então, quanto mais diminui a concentração, mais aumenta a ionização ou dissociação. E as expressões matemáticas que nós vamos usar aqui, sem demonstrá-las por enquanto, deixando para fazer isso logo em seguida, são as seguintes. Para eletrólitos em geral, a constante de equilíbrio será igual ao grau de ionização ou dissociação elevado ao quadrado, dividido por 1 menos esse alfa, esse grau de ionização,
multiplicado pela concentração em mol por litro inicial daquele eletrólito. No caso específico de eletrólitos fracos, então um ácido fraco, uma base fraca, esta relação matemática pode ser simplificada para constante de equilíbrio igual ao alfa ao quadrado multiplicado pela concentração inicial em mol por litro do eletrólito. Só para relembrar aqui quem que é esse alfa, o grau de ionização ou dissociação, o alfa é uma relação entre a quantidade de matéria, o número de mols da matéria, que está ionizada ou dissociada, ionizada no caso do ácido, ou dissociada no caso da base e dos sais, dividida pela quantidade de matéria total, quantidade inicial que você tem daquela substância ali. Então ele basicamente dá o grau, a medida de quanto daquele eletrólito está dissociado em comparação ao seu total. Neste caso aqui, o alfa é um número entre 0 e 1. Se 100% da matéria estiver ionizada ou dissociada, o alfa é 1. Se não tiver nada dissociado ou ionizado, o alfa é 0. Em alguns casos, como nós vamos ver num exemplo mais para frente, esse alfa pode ser representado em termos percentuais. Então, do ponto de vista da equação, seria só multiplicar por 100 aqui, para obter em termos percentuais. E aí variaria de 0 a 100, sendo 100% com a matéria totalmente ionizada ou dissociada e 0% sem nenhuma dissociação. Considerando que o alfa representa esta relação, nós podemos passar aqui a quantidade de matéria inicial multiplicando e chegar que o número de mols, a quantidade de matéria que estará dissociada, será proporcional à quantidade de matéria inicial, tendo como constante de proporcionalidade este alfa, que é o grau de dissociação ou ionização. Para deduzir esta primeira equação mais geral, nós vamos fazer o seguinte. Vamos tratar desse problema do modo como nós tratamos qualquer problema que envolva cálculos com a constante de equilíbrio e as concentrações. A gente estabelece uma tabela aqui, onde está representada a reação química no topo da tabela, com seus reagentes e seus produtos. Então, para um ácido, nesse exemplo genérico, HA, nós vamos considerar de maneira simplificada que a ionização do ácido seja a formação a partir de HA de um H+, mais um A-. Lembrando que o certo seria pensar na reação do HA com água, formando H3O+, e A-. Mas não tem prejuízo aqui tratar dessa maneira simplificada. Na primeira linha para preencher da tabela, nós vamos colocar as quantidades de substância iniciais de cada uma das substâncias. Então eu vou considerar que inicialmente todos os mols de ácido estão ainda associados, não se dissociaram. Consequentemente, a quantidade de mols de H+ é 0 e a quantidade de mols de A- também é 0. Numa segunda linha, nós vamos colocar quantos mols ionizaram ou dissociaram para cada uma dessas substâncias. Logo abaixo, a quantidade de substância no equilíbrio em mols para cada uma dessas substâncias. E, tendo as quantidades de substância no equilíbrio, nós podemos calcular as concentrações no equilíbrio dividindo pelo volume. Então, se no início eu tinha N mols do ácido não ionizado, 0 de H+ e 0 de A-, dado o tempo suficiente para ocorrer essa ionização, eu sei que uma parcela das moléculas de HA terão se ionizado. Essa parcela é dada pelo grau de dissociação multiplicado pelo número de mols inicial do ácido. Para cada 1 mol de ácido que dissociou, vai formar 1 mol de H+ e 1 mol do ânion, A-. Então, se eu tenho alfa vezes N mols ionizados do ácido, eu terei como produto alfa vezes N mols de H+ e alfa vezes N mols de A-, respeitando a estequiometria dessa reação química. Mas se no início eu tinha N mols de HA e se dissociaram alfa vezes N mols, no equilíbrio eu teria esses N mols menos alfa vezes N. Se no início eu não tinha nada de H+, e foram formados alfa vezes N mols pela ionização, no equilíbrio eu tenho alfa vezes N de H+.
Se no início eu tinha 0 de A- e formou alfa vezes N, no equilíbrio terei alfa vezes N mols. Dividindo cada uma dessas quantidades de substância, desses números de mols, pelo volume do sistema, nós obtemos a concentração no equilíbrio. A concentração de HA no equilíbrio será N menos alfa vezes N, tudo isso dividido pelo volume. A concentração de H+, será alfa vezes N, dividido pelo volume. E a concentração de A-, também alfa vezes N, dividido pelo volume. Como a expressão que relaciona a constante de equilíbrio com as concentrações de cada uma das substâncias é concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, basta eu substituir cada uma das concentrações obtidas para o equilíbrio, cortar tudo que tiver que cortar por aqui, e aí vocês dão uma pausinha para acompanhar o desenvolvimento matemático. E obter ali como resultado a expressão alfa ao quadrado dividido por 1 menos alfa vezes a concentração inicial. Só chamo atenção aqui para esse último passo. Vamos lembrar que o N era o número de mols inicial de ácido que foi adicionado na solução. E V é o volume total da solução. O número inicial de mols de ácido que eu tinha, dividido pelo volume total, é a concentração inicial de ácido. É a concentração inicial de HA, que, por sinal, é diferente da sua concentração final, onde uma parte das moléculas já foi ionizada. E aí a gente chega na expressão final, que a constante de equilíbrio será igual a alfa ao quadrado dividido por 1 menos alfa vezes a concentração inicial de ácido. Esta expressão para a lei de diluição ela é particularmente interessante quando a gente considera a seguinte situação. O que aconteceria se eu diluísse uma certa quantidade de um ácido, seja ele forte ou fraco, infinitamente? Ou seja, se eu fizesse a concentração inicial do ácido tender a 0. Vamos só lembrar que a constante de equilíbrio Ki é um número fixo, caso a temperatura não mude. Então, para o que nós temos do lado direito da expressão para a lei de diluição continue sendo igual a uma constante, Ki, se a concentração inicial de ácido tender a 0, se a diluição for muito grande, necessariamente o denominador, que é 1 menos alfa aqui, tem que tender a 0 também, para que com a compensação de um número muito baixo no numerador e um número muito baixo no denominador, nós não tenhamos um resultado incoerente com uma constante de equilíbrio que deve se manter com o mesmo número, independente da diluição que seja feita. Mas se por um acaso você caiu de paraquedas por aqui, mas já estudou um pouco de cálculo, especialmente limites e um pouquinho de derivadas, você consegue provar que esse resultado é verdadeiro. Quando a concentração inicial tende a 0, alfa tende a 1. Qualitativamente, o que isso significa? Isso significa que, dada uma certa temperatura, na medida em que eu diminuo a concentração da quantidade de matéria, que eu deixo o material cada vez mais diluído, o seu grau de ionização ou dissociação aumenta. Então, seja qual for o sal, a base, o ácido, quanto mais eu diluo esse sal, esse ácido ou essa base, mais ele se ioniza ou se dissocia. Então, no limite da diluição máxima, da diluição infinita, todo ácido, toda base e todo sal estará dissociado ou ionizado. E aqui só uma pequena observação de que esta lei de diluição, representada como constante de equilíbrio igual a alfa ao quadrado dividido por 1 menos alfa vezes a concentração inicial, pode assumir uma forma mais simples, mais fácil de calcular, num caso em que nós estejamos tratando de eletrólitos muito fracos, de ácidos muito fracos, por exemplo. Se o eletrólito é muito fraco, o que quer dizer que alfa é muito pequeno, grau de ionização, grau de dissociação tende a 0, é quase 0, eu posso simplificar essa expressão substituindo 1 menos alfa por 1. E
E a lei de diluição vai se simplificar bastante para constante de equilíbrio igual a alfa ao quadrado vezes a concentração inicial do eletrólito. Bom, e olhando assim por cima, dá a impressão que se eu fizer o alfa muito pequeno, eu deveria zerar também o numerador, o que daria para mim uma constante de ionização igual a zero. Só que a constante de ionização não é zero. Ela é um número fixo caso a temperatura esteja fixa. Se você der uma olhada nessa tabelinha que eu deixei aqui para vocês, que possui valores de alfa na primeira coluna, valores de alfa ao quadrado dividido por 1 menos alfa na segunda coluna, e valores de alfa ao quadrado na terceira coluna. Vamos ver o que acontece com eles conforme o alfa diminui. Bom, para valores de alfa muito grandes, a diferença entre a segunda coluna e a terceira coluna é bem significativa. Mas se nós formos descendo na tabela, para valores de alfa bem pequenininhos, os dois valores praticamente se igualem. Deem uma olhada na última linha, onde alfa é 0,1. Bom, e agora que a gente falou um pouco da lei de diluição de Ostwald, talvez valha a pena fazer um exercíciozinho com essas ideias. E que é o seguinte, uma solução de HCN com concentração 0,1 mol por litro encontra-se a temperatura constante de 25 graus Celsius e apresenta alfa percentual igual a 8 vezes 10 a menos 3%. Qual a concentração de íons hidrônio, H3O+, nessa solução a 25 graus Celsius? Qual o valor da constante de ionização do HCN nessa temperatura? E aí, será que com o que você viu até agora você consegue resolver esse exercício? Então vamos começar pela primeira pergunta. Qual é a concentração de íons hidrônio, H3O+, nessa solução a 25 graus Celsius? 25 graus Celsius foram as condições onde foram apresentados os dados do exercício. Então a primeira coisa é escrever a equação química balanceada para essa reação, 1 mol de HCN gasoso mais 1 mol de H2O líquido em equilíbrio com 1 mol de H3O+ aquoso mais 1 mol de CN menos aquoso. Nós precisamos levar em conta que a concentração de H3O+ formado corresponde à concentração de ácido que foi ionizado. E como meu alfa é 8 vezes 10 a menos 3%, se a concentração inicial de ácido era 0,1 mol por litro, 0,1 mol por litro seria 100% ionizado. Mas a quantidade realmente ionizada não é 100%, é 8 vezes 10 a menos 3%. Estabelecendo a proporção aqui, 8 vezes 10 a menos 3% de 0,1 é 8 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Esta é a concentração de H3O+, que eu vou encontrar na solução. Agora a segunda pergunta. Qual que é o valor da constante de ionização do HCN nessa temperatura? Para isso, nós vamos precisar aplicar a lei de diluição de Ostwald. Com um grau de ionização de 8 vezes 10 a menos 3%, eu já poderia supor logo de cara que é um ácido muito fraco, é um ácido que se ioniza pouco. Mas mesmo para fins de comparação, para a gente ver que as duas expressões dão na prática o mesmo resultado, vamos fazer aqui do lado esquerdo a conta com a expressão completa e do lado direito a conta com a expressão simplificada. Bom, se o alfa percentual é 8 vezes 10 a menos 3%, o alfa de 0 a 1 é 8 vezes 10 a menos 5. 8 vezes 10 a menos 3 por 100 é 8 vezes 10 a menos 5. Substituindo meu alfa de 0 a 1 aqui na expressão, e só na última etapa aqui colocando a concentração inicial de ácido, que era 0,1 mol por litro, eu obtenho como resultado que a constante de equilíbrio é 6,4 mais uns quebradinhos vezes 10 elevado a menos 10.
Por outro lado, se ao invés de fazer a conta com a expressão completa, eu fizer a conta com a expressão simplificada, onde a constante de equilíbrio é igual a α² vezes a concentração inicial do eletrólito, o resultado que eu chego é 6,4 vezes 10 a menos 10. Então, usando a expressão completa e a expressão simplificada, a diferença entre os resultados ficou só lá para a quarta casa decimal. E é bem mais fácil fazer essa conta aqui simplificada do que a conta completa, né? Então vale a pena, se você conseguir perceber que o eletrólito é fraco, utilizar a expressão simplificada para a lei de Ostwald. Só para encerrar aqui esse assunto de equilíbrios iônicos, nós vamos falar um pouco da aplicação do princípio de Le Chatelier ao deslocamento de equilíbrios iônicos. Nós vamos considerar aqui uma reação onde não tenha gás, para começo de conversa. Se não há gás, o efeito da pressão é praticamente desprezível sobre esses equilíbrios iônicos. Não vai ter grandes variações de volume durante a reação química. Então, o efeito da pressão, vamos deixar de lado. Se além disso eu considerar que o processo químico é efetuado a temperatura constante, por exemplo, dentro de um banho de gelo ou de um banho-maria, também não vamos observar efeito da temperatura mudando o valor da constante de equilíbrio. Só o que nós vamos analisar aqui nesse tópico é o efeito da concentração das substâncias. E nós vamos poder deslocar o equilíbrio iônico ou adicionando substâncias ou íons que participam daquela reação, como produtos ou reagentes, então estão envolvidos ali naquele equilíbrio, ou adicionando outras substâncias ou outros íons que de alguma forma vão reagir com as espécies químicas que participam daquela reação e deste modo interferir deslocando esse equilíbrio. Como situação exemplo, eu peguei o equilíbrio iônico cromato-dicromato. O ânion cromato é o CrO4 2-. O ânion dicromato é o Cr2O7 2-. Uma coisa legal da gente discutir esses íons é que eles têm um efeito visual bastante interessante. Soluções do ânion cromato são amarelas. Soluções do ânion dicromato são alaranjadas. Então, se o meu equilíbrio estiver mais deslocado para a formação de cromato, eu observo uma cor amarela no sistema. Se estiver mais deslocado para a formação do dicromato, a cor do sistema ficará laranja. Então, é possível visualmente saber para que lado que o equilíbrio está tendendo. Então, uma das formas da gente interferir, da gente deslocar esse equilíbrio iônico, é a gente adicionando algum íon ou substância que esteja presente no equilíbrio. No caso, eu não vou querer adicionar cromato ou dicromato, porque isso em si já mudaria a cor. Eu vou querer mexer com alguma outra substância ou íon que esteja envolvida aí. No caso, o H3O+. O que aconteceria com o equilíbrio cromato e dicromato se eu adicionasse um ácido qualquer? No caso, por exemplo, o ácido clorídrico, HCl. O equilíbrio cromato-dicromato se dá da seguinte forma: 2 mols do íon cromato, CrO4 2-, mais 2 mols do cátion hidrônio, H3O+, em equilíbrio com 1 mol do íon dicromato, Cr2O7 2-, mais 3 mols de água. A expressão que relaciona a constante de equilíbrio com as concentrações para esta reação é produtos, no caso o dicromato, concentração de Cr2O7 2-, dividido pela concentração dos reagentes, concentração de CrO4 2-, elevada ao quadrado, porque seu coeficiente estequiométrico é 2, multiplicada pela concentração de H3O+, elevada ao quadrado, porque o coeficiente também é 2. Se eu adiciono algum ácido, qualquer ácido que seja, a reação desse ácido com água terá como produto H3O+. Consequentemente, eu estou aumentando naquela solução, naquele meio, a concentração de H3O+. Lembrando do princípio de Le Chatelier, qual que é o efeito de eu adicionar uma maior quantidade de um dos reagentes a uma reação química? O efeito de adicionar o H3O+, nesse caso,
seria de deslocar o equilíbrio para a direita, no caso para a formação do dicromato. Então se a soluçãozinha está amarela, por conta do íon cromato, e eu pingo um pouquinho de um ácido qualquer, que não precisa ter nada a ver com o crômio, nessa solução, ao aumentar a acidez, ao aumentar a concentração de H3O+, nessa solução, ela que era amarela passa a ficar laranja. Então eu desloco o equilíbrio para a direita. Uma outra forma de eu interferir nesse equilíbrio é adicionando alguma substância ou íon que reaja com uma das substâncias presentes no equilíbrio, consumindo esta substância. E aí eu tomei como exemplo aqui o que aconteceria naquele mesmo equilíbrio do exemplo anterior, cromato de cromato, se eu adicionasse soda cáustica, hidróxido de sódio, a essa solução. Bom, ao adicionar soda cáustica, a soda cáustica é uma substância iônica que se dissocia em água, formando como cátion o sódio e como ânion OH-. Esse ânion OH- da base, que a princípio não tinha nada a ver com esse equilíbrio do cromato e dicromato, ao entrar em contato com os H3O+, que participam sim da reação cromato e dicromato, vão formar água. Então eu adicionei na solução uma substância, no caso o ânion OH- da base, que reage quimicamente com uma das substâncias presentes no equilíbrio, no caso o H3O+, sequestrando essa substância, tirando essa substância do equilíbrio. Ao adicionar uma base em um sistema de equilíbrio cromato e dicromato, eu retiro H3O+, do meio em equilíbrio. Ao retirar H3O+, que é um reagente, o equilíbrio se desloca para a esquerda, se desloca no sentido dos reagentes. Então, se inicialmente a minha solução estava alaranjada, indicando que quem estava prevalecendo lá era o íon dicromato, que dá a cor laranja, ao adicionar uma base, o equilíbrio se desloca para formar cromato, e a solução que era laranja fica amarela. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo dessa série, nós vamos tratar do produto iônico da água, pH, pOH, produto de solubilidade, dentre outros temas relacionados. Fiquem de olho nos próximos vídeos do canal. Muito obrigado pela atenção e até mais!